Salut tout le monde! Vamos continuar a nossa aula de fonética e vou chamar a atenção de vocês sobre um ponto muito importante. Primeiramente, para começar, que vai ser o E quando finaliza uma palavra. Quando uma palavra termina com a letra E, vocês não devem pronunciar. Isso vai ser o caso, por exemplo, nessas palavras aqui. Homme, petite, porte, forte. Vocês podem ver que eu não pronunciei o E. Entretanto, falei a letra anterior. Beleza? Não esqueçam disso. Isso é muito, muito importante. Situação em que vocês vão pronunciar o E é apenas se ele tiver um acento. Então, por exemplo, aqui, vamos ter a palavra aller, dîner, parler. Esse mesmo E que tem um acento agudo vai se pronunciar E, independentemente de estar no final, de estar no início, ok? Vocês vão pronunciar, por exemplo, aqui, elefant e telefone. Agora, quando vocês têm o E com acento grave, vocês vão pronunciar E, ou seja, com o som aberto. Isso é o caso, por exemplo, nessas palavras, mère, père. Lembrando, essas duas palavras finalizam com E, porém não tem acento, então eu pronuncio a letra anterior, que é um R. A letra E aqui está com acento grave, por isso eu pronuncio E. Mère, père. Perfeito. Agora, se o E fica no final da palavra e tiver apenas duas letras, vocês vão pronunciar E, fazendo uma boca de O e pronunciando a letra E. E aí vai sair o som de E. Isso vai ser o caso nessas palavras. Je, me, te, ne, le, de, se. Vocês podem ver que a minha boca ficou exatamente do mesmo jeito, tanto para je quanto para se. Beleza? Agora, vamos ter o som de U, que já falei no vídeo anterior, que vocês pronunciam fazendo uma boca de U, pronunciando I. E aí tem o som de U. Por exemplo, essa palavra aqui se pronuncia rue e não rue, porque não tem acento. Beleza? Agora, se tivesse um acento no E, vocês de fato pronunciariam rue, ok? Só que não é o caso, então vocês não pronunciam. Agora, a letra O vai se pronunciar O ou O. Vai depender onde ela está dentro da sílaba. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque não vale muito a pena, mas saibam que às vezes vocês vão ouvir O e vocês vão ver O. Também, dependendo da região, às vezes uma palavra vai ser mais puxado pro O do que pro O. Isso não vai afetar a compreensão das palavras, ok? Então, por exemplo, aqui vamos ter a palavra hôtel, mort, d'or, fort. Beleza? Agora, quando vocês têm as letras A e U, também, vocês vão pronunciar como se fosse O ou O. Vai ser o caso em chauve, cause, faute, pose. Mesma coisa, quando você for ter as três letras E, A, U, você vai pronunciar O. Por exemplo, como em château, gâteau, bateau. Inclusive tem o petit gâteau, não tem? Tá vendo? Lembre-se do petit gâteau. Ó. Muito bem. Agora, quando vocês têm as letras O e U juntas, vocês vão pronunciar como se fosse um U em português, ok? Vai ser o caso nas palavras, por exemplo, de pour, lourd, cour, ok? Vocês não falam cour, cour. Não, é cu mesmo, cour, ok? Quando uma palavra tem O e I juntinho, vocês vão pronunciar wa. Wa, ok? Então, foi, soit, loi, doit, por exemplo. Quando as letras são O, N, vocês pronunciam on. É um som nasal, ok? Então, vocês vão pronunciar on, como, por exemplo, quando o Jacan fala, vocês são a vergonha da profissão, ok? Exatamente esse mesmo on. Quando vocês têm as três letras O e N, vocês pronunciam ouin. Ouin. Por exemplo, moins, loin, soin. Ouin. Ouin. Estou exagerando, obviamente, mas é mais ou menos isso. Ouin. Já falei antes que o som E se faz por meio do acento grave no E. Porém, tem outras situações em que vocês vão pronunciar E. Por exemplo, quando uma palavra termina com A e S, vocês pronunciam E. Por exemplo, aqui, parler, aller.
Quando vocês forem ter um E acento circunflexo, também vocês vão pronunciar E. Por exemplo, como em prêtre, ok? Eu tinha comentado que o E com acento agudo se pronuncia E. Porém, não é a única situação em que vocês vão pronunciar E. Isso pode acontecer quando uma palavra termina com AI, por exemplo. Isso é o caso do futuro. Je parlerai, por exemplo. Neste caso, vocês pronunciam E, um E fechado. Vocês vão falar o som E também quando uma palavra finaliza em ER. Por exemplo, habiter, parler. Vai ser o mesmo caso quando uma palavra termina com EZ. Parler, habiter. São as mesmas palavras que têm exatamente o mesmo som. Aqui é parler, parler, habiter, habiter. Ok? Agora, vejam essas 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades se pronunciam un. Por exemplo, aqui nas palavras vin, matin, main e saint. Exatamente o mesmo som, beleza? Então, gravem bem essas possibilidades. Temos o IN, o UN, AIN, EIN, ok? Perfeito. E agora temos um outro som nasal que é um pouco complicado, que é o som de ON. Você vai falar, como que eu faço esse ON? Meu inferno. Ó, o ON, vocês têm que pensar primeiro que o AN, vocês podem exagerar, dizendo que AN é assim, ok? AN. Tem o AN. Vocês vão ter um som entre os dois, então vocês vão arredondar a boca. ON. AN, ON, ON. ON, AN. AN, ON, ON. Ok? Então seria um som que ficaria entre os dois. Então esse ON vai ser, por exemplo, nessas palavras. Enfant, investissement, long, vent, man. Ok? Muito bem. Agora, quando temos uma palavra que termina em I, L, L, E, vocês vão ter que pronunciar I. Ok? Tem algumas exceções, mas eu não vou falar delas agora, porque não vale a pena. Mas I, L, L, E seria o som de I. Se você tiver um A antes dessas letras, você pronuncia AI. Se tiver um E antes dessas letras, se pronuncia EI. Vai ser o caso, por exemplo, no verbo le verbo détailler. Détailler e vieille. Vieille. Fechou? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.